Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Vocês têm ouvido muito expressões do tipo contemplar Jesus, nós queremos ver Jesus, nós precisamos ver Jesus, nós desejamos contemplar Cristo. Hoje cantamos muito sobre isso. E nós vamos iniciar hoje uma nova série de ministrações, onde a gente vai procurar olhar para Jesus e contemplar Ele como Ele está revelado na Palavra de Deus. É claro que nós não vamos conseguir cobrir isso tudo, porque nós temos uma eternidade inteira para tentar conhecer Jesus. Mas nós queremos começar fazendo, ou já estamos fazendo isso, e queremos agora focar um pouco mais em algumas características dele. Mas antes disso, eu quero fazer uma pequena introdução a respeito do contemplar Jesus. Porque se nós desejamos olhar para ele, e até o que eu disse que nós vamos estudar a respeito de características dele, de atributos que ele tem, para podermos olhar para ele, para crescer na imagem e semelhança dele, isso tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo, o porquê, na verdade, a gente quer contemplar Jesus, né? Então não se trata só de uma maneira de falar ou de um jeito novo de se expressar, não tem a ver com isso, tem a ver com revelação da palavra de Deus. E então, na verdade, por que nós queremos e precisamos e desejamos contemplar, olhar, ver Jesus? Por quê? Primeiro, abre aí Hebreus 12. Vamos começar por Hebreus 12. Existem pelo menos 2 ou 3 motivos principais assim que devem nos nortear para que faça sentido essa frase. Eu quero contemplar Jesus. Eu quero ver Jesus. Hebreus 12, 1 a 3 diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Então, o primeiro motivo pelo qual nós precisamos olhar para Jesus está bem claro e descrito nesse texto. É para que nós, com os olhos fixos em Jesus, olhando para Ele, nós possamos correr a carreira ou viver a vida que nos está proposta. Viver o propósito para o qual nós fomos criados. Então, o contemplar Jesus tem a ver com olhar para Ele. E onde nós conseguimos olhar para Jesus e ver Jesus? Na palavra dele nós conseguimos enxergar e ver características, ver como ele é descrito. E eu creio que nós precisamos nos aprofundar cada vez mais nesse conhecimento para que um dia os nossos olhos de fato sejam abertos para ver ele como ele é. E um dia será. Um dia nossos olhos serão abertos. Amém? E nós vamos ver ele vindo sobre as nuvens com toda a glória. E nós vamos ver ele na sua glória, na sua plenitude de glória. Mas eu creio que até lá nós podemos ter e devemos ter deslumbres, assim, uns flashes, uns spoilers de quem ele é e de como ele é. Amém? Eu quero isso. Tu quer? E nós podemos querer, porque é desejo do coração dele. E uma outra forma de contemplar ele, no versículo 13, diz: pensem bem naquilo que ele suportou. Ou seja, pensar nele. Pensar no que ele fez. De que maneira viveu, o que falou, meditar. Eu lembro do Salmo que diz que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a Ti, sejam agradáveis a Ti.
Então, que esse meditar do nosso coração a respeito de quem é Jesus possa nos encher de revelação e de convicção e de força e de poder para vivermos a vida cristã. Porque a vida cristã ela não pode ser vivida com força natural, com sabedoria humana. A vida cristã ela precisa ser vivida pelo poder e pela força do Espírito Santo. E isso é um presente que nós recebemos, o Espírito Santo de Deus habitando em nós, para que nós pudéssemos ser cristãos, para que nós pudéssemos viver a vida cristã, para que a gente pudesse olhar para Jesus, para que a gente pudesse ver Jesus. Amém? Então, o primeiro motivo, né, nós precisamos olhar para contemplar, precisamos contemplar Ele para vivermos a vida cristã. Aqui, o autor de Hebreus, ele faz uma analogia com o corredor, né, com o maratonista. Ele sai, ele começa uma corrida e o objetivo dele, ele está com os olhos fixos na linha de chegada. E a nossa linha de chegada é em Cristo, é em Jesus. Então, por isso nós precisamos estar com os nossos olhos fixos nele para viver a vida cristã, com a ajuda dele também. Um outro motivo é que existe o princípio, a Glau até citou aqui numa oração, que diz que nos tornamos semelhantes ao que contemplamos. E isso é muito sério, é muito sério. No Salmo 115, que é um salmo onde o salmista ele fala da idolatria e as consequências da idolatria, ele começa o Salmo 115 dizendo algo mais ou menos assim: Senhor, não queremos glória para nós, mas a glória seja toda para ti, que toda a glória seja tua. Aí ele continua dizendo: os povos dizem, onde está o Deus de vocês? E aí ele declara: o nosso Deus está nos céus. E aí ele trata sobre a idolatria. E no versículo 8 do Salmo 115, ele diz algo muito sério. Ele diz: tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que nele confiam. E a gente fica pensando, tá, mas o que ele quer dizer com tornem-se? Fiquem semelhantes, fiquem parecidos com os ídolos, a quem cria eles e quem confia neles. E aí no começo do texto, ou no versículo 4 do Salmo 115, ele diz: os ídolos deles são de prata, de ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não veem. Tem boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir o cheiro. Tem mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. Nem emitem som algum com a garganta. E aí ele diz: tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Então, irmãos, o resultado de tu contemplar algo é tu te tornar como aquilo que tu tá, ou semelhante àquilo que tu está contemplando. Quando ele fala aqui sobre o confiar e contemplar ídolos, e ele mostra uma vida disfuncional. Ele mostra: olha, tem olhos, mas não conseguem ver. Tem ouvidos, mas não conseguem ouvir. Se a gente coloca isso na realidade da nossa vida, é alguém que não consegue ver Jesus, alguém que não consegue ouvir Deus, alguém que não consegue crer, alguém que não consegue, né, ter uma vida funcional diante de Deus. Por quê? Porque trocou o Deus criador de todas as coisas por um ídolo. Então existe esse princípio da contemplação. Agora, qual o texto que nos cabe? Esse texto aqui é uma advertência. Nós temos que tomar cuidado, porque normalmente nós pensamos num ídolo, alguma estátua, alguma imagem, alguma coisa nesse sentido. Mas existem ídolos no nosso coração. Tudo aquilo que procura tomar o lugar de Deus, ou aquilo para o qual nós damos mais atenção, aquilo que nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida, tende a se tornar um ídolo. Se nós não temos a Jesus como primeiro na nossa vida, algo ou alguém vai estar nesse lugar, e esse algo ou alguém vai se tornar um ídolo. E a consequência disso é uma vida disfuncional, uma vida que não cumpre, que não é plena, uma vida que não é satisfeita em Deus. Agora, nós como cristãos, nós temos um texto que é a nossa base para a contemplação, que é 2 Coríntios 3,18.
2 Coríntios 3,18 diz: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, uma vez que os nossos olhos foram descobertos, a venda do pecado foi tirada dos nossos olhos. Nós reconhecemos ao Cristo, a Jesus enviado pelo Pai, ao Filho enviado pelo Pai. Nós reconhecemos a vida dele, nós conhecemos a obra dele, nós reconhecemos tudo o que ele fez na cruz, reconhecemos que ele morreu e ressuscitou. Os nossos olhos estão descobertos, mas nós ainda não vemos ele plenamente. E a promessa, a palavra que vem nesse texto, ela declara que nós estamos sendo, à medida que nós contemplamos, à medida que nós olhamos para o Senhor, nós estamos nos tornando a sua imagem e semelhança. Estamos sendo transformados de acordo como Ele é, nós nos tornaremos. Isso é um processo, é um processo gradativo, é muitas vezes lento, dura uma vida inteira, mas a promessa é que à medida que nós contemplamos Ele, nós vamos nos tornando como Ele é. Assim como é verdade que aquele que contempla o ídolo e crê no ídolo acaba se tornando como ídolo, nós que olhamos para Jesus e cremos em Jesus, estamos nos tornando como Ele é. O principal propósito de Deus é nos transformar, nos fazer ficar semelhantes a Jesus, para que o Pai receba toda a glória, para que Ele seja glorificado, para que Ele seja honrado. Amém? Nós queremos ser iguais a Jesus, semelhantes a Jesus? Desejamos isso? Por isso precisamos contemplar Ele. Por isso precisamos olhar para Ele. Se nós não colocarmos nossos olhos em Jesus, como o autor de Hebreus fala, olhar firmemente, né, para o autor e consumador da nossa fé, se nós não olharmos firmemente para Ele, nós vamos nós vamos ficar perdidos. A gente está na era do GPS, né? E como é bom a gente poder usar esse aparelhinho para nortear a gente quer ir para um lugar que nunca foi, uma cidade que não conhece, e a gente coloca um endereço no GPS, ele vai nos orientando, vai nos norteando e vai nos levando até a gente chegar no destino. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de confiar no GPS na hora que tu mais precisa dele, ou não tem internet, ou dá bug no celular, no sistema, e aí como tu te sente? Completamente perdido, né? Completamente perdido. A gente teve uma experiência agora, no começo do mês, a gente foi visitar a F-Hop, conhecer a F-Hop em Florianópolis. Eu tinha andado uma vez em Florianópolis atrás do Estevão. O Estevão é uma figura. Eu vou contar uma. Nós fomos lá nós estávamos de férias, aí fomos lá fazer um passeio. E o Estevão era o guia. O problema é que o Estevão saiu e eu saí atrás. E ele foi, e eu fui atrás. E ele foi mais, e eu fiquei. A gente teve que parar num posto, não lembro o que foi, e ele não viu que a gente tinha parado. Daqui a pouco vinha o Estevão voltando, eu indo, a gente teve que se encontrar. Mas dessa vez, eu nunca tinha andado depois de Florianópolis. E eu fui sair da ilha, para aí foi tudo bem. Aí eu fui sair da ilha, era 5:30 da tarde. A gente pegou todo aquele trânsito, tudo. E aí, vamos de GPS, tudo tranquilo, vamos, né, segue o fluxo, vai dar tudo certo. E eu fui de GPS. E quando parecia que estava tudo resolvido, o GPS dá um comando e eu no reflexo faço o que ele disse. E daí eu saí do caminho certo e fui para o caminho errado. E aí qual foi a sensação que eu tive? Eu me senti completamente perdido. Era carro desse lado, carro ali, carro. Eu tinha a impressão que carro ia descer do céu também, que era muito carro de tudo que era lado. E eu preciso agora, eu não sei onde é que eu estou, não faço ideia onde é que eu estou, como é que eu saio daqui? E aí a gente mapeou de novo e no fim deu tudo certo. No fim ele estava nos levando por um caminho que parecia ser melhor, e deve ter sido melhor também. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando a gente não coloca os olhos em Jesus, o se sentir perdido por causa de um GPS que não funciona, não é nem poeira disso. Porque quando a gente não coloca os olhos em Jesus, a gente vai se sentir perdido na vida. Não é em um lugar, não é em um momento,
não é em uma circunstância, é se sentir perdido na vida. A vida não faz sentido. A gente não sabe de onde veio e nem para onde vai, e nem por que está aqui ou o que está fazendo. Quando a gente tira os olhos de Jesus, a gente fica desnorteado. E aí o que a gente faz? A gente começa a procurar formas de trazer norte, de fazer a vida fazer sentido, de a gente se sentir achado, fazer sentido a nossa vida aqui. E quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós podemos procurar qualquer coisa, irmãos. Nós não vamos encontrar nada que nos satisfaça e que faça sentido para a nossa vida. Nada. Não sei se tu já te sentiu dessa maneira. Jesus é tudo que nós realmente precisamos, é tudo que nós mais queremos. Por quê? Porque nós fomos criados assim. Todo homem, toda mulher foi criado com esse desejo de, em Jesus, nós precisar de tudo que Ele tem e nós desejar tudo que Ele possui. Todos nós fomos criados com isso. Mas, quando nós não vamos buscar em Jesus isso, nós vamos buscar em outras fontes, que daí é onde entra o pecado, é onde entra a nossa carne e é onde traz confusão para a nossa vida. Mas nós fomos criados com um desejo profundo de conhecer a Cristo. Isso está no nosso DNA. A pessoa que pode se declarar o maior ateu, ele está em busca da verdade. Ele está procurando uma verdade. E a única verdade verdadeira, de fato, está em Cristo. Então, enquanto que nós colocamos os nossos olhos em Jesus, nós vamos experimentar gradativamente a nossa alma sendo alimentada, nossa alma sendo satisfeita, a nossa vida fazendo sentido. Nós vamos nos encontrar nesse grande quebra-cabeça que parece muitas vezes ser a vida. Nós vamos nos encaixar nele e nós vamos fluir na presença de Deus. Nós vamos viver a vida cristã de uma maneira que agrada o coração de Deus. Nós vamos ter a nossa alma completamente saciada, satisfeita. Então nós vamos precisar ficar buscando em fontes alternativas enquanto que nós buscarmos em Jesus. Caso contrário, nós vamos acabar buscando em fontes que não vão satisfazer esses desejos que existem dentro de nós. Por quê? Porque existe um único Deus e Ele é tudo em todos. No momento que esse único Deus é substituído por qualquer outra coisa, é caos, é confusão. Porque existe um único Deus e Ele é tudo em todos. Deseja ser tudo em todos. Então, bem-aventurados nós somos, porque o Senhor tem conquistado o nosso coração, tem nos redimido e a gente tem essa consciência de que Deus é tudo em todos e Ele está em nós. Amém, irmãos? João, ele contempla Jesus na ilha de Patmos. A gente leu o texto, depois a gente vai repetir alguns versículos do texto de Apocalipse 1 no início, a gente já orou um pouco sobre isso. É interessante que quando eu leio Apocalipse 1, 2, até no capítulo 3 também tem algumas situações, me dá a impressão de que o que João viu foi tão glorioso, tão surpreendente, tão maravilhoso, que ele começa a procurar figuras para tentar explicar o que ele viu. E essas figuras, essas características, esses atributos é que nós vamos estudar e que nós vamos nos aprofundar nele, com um coração em oração, pedindo, porque nós não queremos apenas conhecimento. Porque o conhecimento, ou a gente pode até decorar Apocalipse 1, 2 e 3, a gente pode saber os 30 atributos ali, aproximadamente, de cor, a gente pode citar eles, mas se isso não vier pelo Espírito Santo a se tornar revelação, isso não vai fazer diferença. Porque, na verdade, cada um daqueles atributos de Jesus que João cita é a resposta para uma necessidade que nós temos. Cada um deles. E isso é que nós queremos buscar, compreender e, pelo Espírito Santo, crescer nisso.
Irmãos, tudo que Jesus é o que eu mais preciso. Tudo que Ele é o que eu mais preciso. Tudo que Jesus tem é o que eu mais desejo. Mas na vida prática eu me dou conta que muitas vezes eu não tenho isso porque eu busco fora de Jesus. Eu não sei se isso acontece contigo ou se já aconteceu contigo. Tudo que Ele é o que eu mais desejo, o que eu mais quero, ser semelhante a Ele. Tudo que Ele tem é o que eu mais desejo. Eu sei que preciso. E sei que só nele eu vou encontrar. Agora, o que acontece? Muitas vezes eu me atrapalho nisso. Porque eu acabo tirando meus olhos de Jesus e vou tentar satisfazer uma necessidade da minha alma, alguma necessidade da minha vida fora de Cristo. E o que isso produz? Produz caos. Produz pecado. Eu não tenho a minha alma satisfeita. Eu não tenho a minha alma saciada. Eu não tenho a minha vida completa. Por quê? Porque eu não estou contemplando a Cristo. Ao invés disso, eu estou contemplando algo que não é Cristo, tentando suprir as minhas necessidades como se fosse a mesma coisa. E não é a mesma coisa. Porque só Jesus pode suprir cada uma das necessidades que eu tenho. Só Ele. Então, cada uma dessas características e atributos que nós vamos ver, supre, é resposta. É uma resposta a uma necessidade, a um clamor, a um desejo da nossa alma. Então, é nessa série que nós queremos entrar a partir daqui. Tá? Eu só pensei em fazer uma introdução para que a gente pudesse entender isso um pouco mais. E abre agora a tua Bíblia em Apocalipse 1, 4. Nós vamos repetir, ler novamente parte do texto que a gente leu no início. E nós vamos encontrar algumas desses atributos, o que a gente tem chamado de atributos gloriosos. Por quê? Porque foram atributos, características que João viu em Jesus na sua glória, glorificado. Então, esses atributos gloriosos, nós já vamos encontrar alguns deles aqui. Apocalipse 1:4. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Então, só aqui nesses 4 versículos, nós já vemos vários desses atributos. Por exemplo, a fiel testemunha, ressurreto dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, que nos libertou dos pecados, e assim por diante. Aquele que vem com as nuvens, né? Então nós vemos várias verdades, características e atributos a respeito de Jesus que são resposta para as necessidades que nós temos, para a necessidade da nossa alma. E hoje eu quero ainda rapidamente focar num último. Eu acabei não lendo o versículo 8 que diz: eu sou o alfa e o ômega, mais um atributo, diz o Senhor Deus, o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, estão recheados, nesses 4 versículos que a gente leu, 4, 5 versículos, está recheado de atributos gloriosos de Jesus, que são resposta para as nossas vidas. E hoje, eu quero focar só em um, que é a testemunha fiel. Então nós vemos no início do texto, ele dizendo, no versículo 5, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel. Algumas versões dizem a fiel testemunha. Irmãos, Jesus é a testemunha fiel. Por isso,
nós devemos e podemos crer nele. Amém? Nós podemos e devemos acreditar no que ele diz. Porque o que ele diz é verdade. Amém? A gente já poderia terminar assim. Simples assim. Jesus é a testemunha fiel. O que ele falou é verdade. O que ele prometeu, ele fez, e o que ele ainda não fez, ele vai fazer. Ele vai cumprir. Amém? Por que isso? Porque Jesus, ele ama a verdade. Ele declarou a verdade. Ele sempre viveu a verdade. A qualquer custo. Tanto que, para Jesus manter a verdade, ele foi fiel até a morte. E a gente sabe que foi uma morte terrível, a morte de cruz. Então, a gente pode crer nele que ele é a testemunha fiel. E em João 14,6, ele se declara a própria verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus, que é a testemunha fiel descrita por João em Apocalipse 1, é a verdade. Ele não somente falou a verdade, ele é a própria verdade. Então, tudo o que Jesus diz, tudo que ele falou e que ele continua falando pela palavra dele, é digno de confiança. E talvez a pergunta que cabe aqui: eu confio totalmente em Jesus? Eu confio e creio em tudo o que ele diz? E na prática, nós sabemos que na nossa vida cristã normal, tem momentos que a gente está passando por um vale, por alguma situação difícil, por alguma doença, por alguma privação, provação, que às vezes nós somos tentados a questionar a testemunha fiel. A gente às vezes é tentado a questionar se aquilo que Jesus falou realmente é verdade. Mas ele é a testemunha fiel. Ponto. Ele é a verdade. Nele não existe a mentira, não poderia existir a mentira. Então, irmãos, o que nos cabe? É crer, obedecer e aguardar. Precisamos crer no que ele diz, obedecer às suas orientações e aguardar, porque aquilo que ele ainda não fez, ele vai fazer. Porque ele é a testemunha fiel. E rapidamente eu gostaria de pegar assim alguns detalhes de coisas que ele falou, para a gente se dar conta do quanto ele é fiel naquilo que ele fala, naquilo que ele promete, e o quanto é relevante aquilo que ele diz. Por exemplo, João 6:35. Jesus, ele diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Depois, pouco antes de a gente tomar ceia, eu vou voltar nesse texto. E a gente vai entender ele um pouquinho melhor. Mas que a gente precisa... Agora, eu quero fazer só um exercício com vocês. Jesus disse que ele é o pão da vida. E ele diz: se vocês comerem de mim, se vocês se alimentarem de mim, se vocês beberem de mim, vocês estarão saciados. É claro que ele não estava falando do nosso corpo físico. Ele não estava falando: vem aqui que eu tenho um pão e tu come desse pão e nunca mais tu vai sentir fome e pronto. Não é isso que ele está falando. Ele está falando de saciar a nossa alma, saciar as necessidades que nós temos no nosso homem interior. Então ele disse: se vocês se alimentarem de mim, beberem de mim, vocês nunca mais se sentirão vazios. Ele declarou isso. A pergunta é: nós cremos nisso? Ele é a testemunha fiel. A pergunta é: nós cremos nas palavras dele e nós estamos experimentando essas verdades na nossa vida? João 8,12 diz, Jesus falando novamente ao povo, né? Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Novamente, ele não estava falando do que era físico. Ele estava falando das trevas que o próprio pecado gera nas nossas vidas. Então ele diz: olha, eu sou a luz do mundo. Vocês estão se sentindo perdidos? Vocês estão como um navio que está desgovernado, perdido no meio do oceano, não sabe onde é rocha, onde é terra seca, não sabe aonde ele pode
parar, atracar, aportar. Eu sou a luz do mundo, eu sou o farol e eu vou orientar vocês. Jesus declara isso. Eu sou a luz do mundo. A questão é, nós acreditamos, nós cremos que ele é a luz do mundo? Ele é a testemunha fiel. Ele declarou, então ele é. Então nós podemos olhar para ele e nos sentir dirigidos por ele. Nós podemos olhar para ele na palavra dele e as orientações que ele dá, e isso pode e deve nortear a nossa vida, e nisso nós devemos confiar, porque é verdade. É verdade. Eu acho que todos vocês já tiveram a experiência de Jesus nos dar uma orientação a respeito de uma determinada verdade. Ele traz uma verdade a respeito de uma situação, ou de como nós devemos viver, por exemplo. E a gente pensa, não, mas nos dias de hoje não é mais assim. Eu não preciso mais fazer exatamente como Jesus falou, eu vou fazer dessa outra maneira. Qual foi o resultado que nós tivemos com isso? Nos sentimos perdidos, não? Deu algum crepe ali. Alguma coisa a gente se deu conta que logo em seguida a gente deu com a cara na parede, né? Por quê? Porque aquilo que Jesus falou era verdade, era o melhor para nós. Mas a gente, quando não considera ou não lembra que ele é a testemunha na qual a gente pode confiar, a gente pensa, não, mas isso aqui não é mais bem assim. Eu posso andar por esse outro caminho que também lá na frente eu vou chegar no mesmo lugar. Porém, quando Jesus diz que existe um caminho, é um caminho, não tem alternativas. E quando eu creio e preciso crer que ele é a testemunha fiel, eu me movo de acordo com o que essa testemunha fiel me orienta a fazer. Na nossa vida, todos nós já temos esse tipo de experiência de acertar e de errar, por obedecer ou não, e ainda vamos continuar tendo. Eu gostaria muito de dizer, olha, eu não erro mais. Eu creio em tudo que Jesus diz, não arredo o pé de nada, e por isso, né, eu ando sim. Eu gostaria muito de poder dizer isso, mas ainda não posso. Porque eu entendo que eu também estou num processo, como cada um de vocês está num processo. Então, aqui na frente, a gente ainda vai cometer erros. O que deve ser normal, o que deveria ser comum e normal, é cada vez cometer menos erros. Amém? Cada vez cometer menos erros. Por quê? Porque cada vez mais a gente acredita no que a testemunha fiel diz, no que Jesus nos orienta, e obedece o que ele diz. Então a gente vai cometer menos erros. Então, é um processo no qual nós estamos vivendo. João 11:25, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Semana que vem, a gente vai falar mais especificamente sobre aquele que ressuscitou dos mortos. E tem tantas coisas ali, gente, que nos afetam diretamente, que vocês vão ficar impressionados. Porque às vezes a gente tem uma visão meio abstrata do que realmente significa aquele que ressuscitou dos mortos. Mas ele não diz apenas que ressuscitou dos mortos. Ele diz o seguinte, eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. Quem está dizendo isso? A testemunha fiel que João viu lá na revelação que ele teve na ilha de Patmos. Eu sou, na minha mão, eu tenho, no meu poder está a ressurreição e a vida. O que é que nós vamos fazer com isso? Vamos crer que aquele que falou fala a verdade e usufruir dessa verdade e viver essa verdade? Ou vamos duvidar da testemunha fiel? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus estava falando da vida eterna, que está... Ele é a própria vida eterna. Né? Agora abre tua Bíblia aí em João 1, e fica segurando aí, e Mateus 28. Eu quero fazer uma leitura assim meio dinâmica aqui, para trazer mais uma última verdade. Não, tem mais uma verdade que eu quero trazer depois dessa, mas eu quero fazer um link aqui entre esses dois textos. Não sei se tu já fez isso alguma vez. João 1, nós vamos ler de 1 a 3, e depois nós vamos ler Mateus 28, 20. Faz de conta que esse é um único texto. Diz o seguinte. João ele está declarando a respeito de Jesus, tá?
Ele diz o seguinte: no princípio, falando de Jesus, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Agora olha só, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Agora lê aí comigo Mateus 28, 20, no finalzinho do 20 diz assim: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O que eu quero dizer com isso? O que a gente pode tirar disso? Olha só, aquele que era desde o princípio, aquele que é eterno, aquele qual, pelo poder da sua palavra, criou todas as coisas. Ele disse, haja luz, houve luz. Ele disse, haja separação entre a terra seca e as águas, isso aconteceu. Ele diz, haja plantas, elas começaram a ser criadas. Ele sustenta toda a criação, ele sustenta todo o universo, todo o cosmos, ele sustenta com o poder de uma única palavra. Esse é a testemunha fiel. E esse mesmo homem declara, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. O que isso causa em nós? Causou alguma coisa? Tu já te deu conta de quem falou isso? Eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está dizendo agora para ti, eu estou aqui contigo, vou continuar contigo todos os dias até o final de todas as coisas, até o final dessa era. Eu prometo, eu, aquele que criei todas as coisas. Eu, aquele que sustenta todas as coisas com o poder de uma única palavra. Eu, a testemunha fiel. Prometo para ti, eu estou contigo. Vocês estão conseguindo pegar o peso disso? Vocês estão conseguindo pegar a verdade que está por detrás disso? O poder que existe nisso? E isso precisa gerar em nós, irmãos, uma convicção de fé, de que ele é real, ele é verdadeiro, o que ele fala é verdade, vai se cumprir. E nós estamos seguros. Amém? Em quem nós temos crido? Nós temos crido na testemunha fiel. E um último texto. Jesus estava sendo questionado, interrogado pelos sinédrio, pelo sumo sacerdote lá em Jerusalém, porque eles estavam procurando acusar ele e para poder matar ele, porque ele incomodava muito eles, porque ele falava a verdade, porque ele era a verdade, ele era o Messias. E numa certa ocasião, o sumo sacerdote, interrogando Jesus, ele faz uma pergunta em Marcos 14, 61 e 62. Ele estava sendo interrogado, Jesus ele permanecia em silêncio, estava quieto, ele não estava respondendo as indagações, as perguntas que o sacerdote estava fazendo. E aí a palavra diz que outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou, você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? É interessante porque eles estavam esperando o Messias. Eles estavam aguardando o Cristo. Eles oravam por isso todos os dias. Eles conhecem a promessa que virá o Messias, que vai trazer redenção total para Israel. Eles sabem disso. Mas naquele momento da história de Deus, eles não compreenderam, os olhos deles foram fechados. E isso também tem a ver com nós recebermos a nossa oportunidade. E quando o sumo sacerdote pergunta isso para Jesus, aí ele responde. Ele diz, você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus responde, sou. Eu sou. Eu sou o Messias. Eu sou o Filho do Deus bendito. E ele continua, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo nas nuvens do céu. Quer dizer, Jesus ele responde para o sumo sacerdote, ele diz assim, Messias, sim, eu sou ele. E mais, vocês vão me ver na glória do meu Pai e vão me ver voltando nas nuvens do céu, sobre as nuvens do céu. A questão é, nós cremos nisso? O nosso coração se enche de expectativa em
ver esse Messias, em ver esse Cristo, em contemplar a glória dele. O nosso coração se enche de expectativa de ver ele voltando nas nuvens. Se eu pergunto a vocês querem ver a glória de Deus? Vocês querem ver a glória de Jesus? Ou Jesus na sua glória? A nossa resposta sempre vai ser, eu quero. A pergunta é, eu estou disposto a pagar o preço para que isso aconteça? Para ver? Eu vou dar só um exemplo. Estevão viu Jesus na sua glória. Estevão viu. Quando ele viu? Quando ele estava sendo morto, apedrejado. O homem está sendo apedrejado. Ele olha para os céus são abertos e ele diz, eu vejo Jesus na sua glória. O que isso nos fala, irmãos? É que no meio dos momentos mais difíceis da nossa vida, no meio daquelas noites assim bem escuras, ou daquelas estações que são assim bem difíceis de ser vividas, normalmente é nesses lugares, nesses momentos, onde Jesus se revela e se manifesta e mostra a sua glória. Por quê? Porque Ele tem a resposta para aquele momento. Ele é a resposta para aquela situação. Ele é a resposta para aquela necessidade, para aquele anseio, para aquele desejo, para aquela dor. Ele é a resposta. E por isso nós podemos olhar para Ele e confiar, porque Ele é a testemunha fiel. Ele foi descrito, não foi por um acaso, irmãos. João não descreveu Jesus como, eu vou achar um nome bonito para ele. Legal, testemunha fiel. Não foi assim. João ele falou do que viu e do que creu. Por quê? Porque João tinha andado com Jesus. E ele viu Jesus prometendo que ele iria ser morto, mas iria ressuscitar. E ele viu Jesus ressurreto, se encontrou com Jesus ressurreto. E agora Jesus tinha prometido para eles que ele ia voltar para a glória do Pai. João não tinha visto isso ainda. Quando os olhos dele se abrem naquela visão, e ele olha e vê Jesus na sua glória, ele não tinha dúvida. É a testemunha fiel. Porque o mesmo que prometeu que iria morrer, mas que depois da sua morte iria ressuscitar, disse que estaria na sua glória. Ele é a testemunha fiel. Estou vendo ele na sua glória. Esse é a testemunha fiel. Esse é o nosso Jesus, irmãos. Esse é o Cristo ressuscitado dos mortos. Esse é aquele que nós amamos. É a Ele que nós precisamos contemplar todos os dias da nossa vida. Amém? Vamos tomar ceia juntos? Com isso em mente? O Gui, Glau, Caleb, por favor, venham ajudar aqui nós. O pessoal que vai distribuir a ceia pode também fazer isso, se preparar para fazer isso. E eu quero, nesse tempo, voltar para o texto de João 6. João 6, 35, Jesus ele declara, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Se vocês lembrarem do contexto em que Jesus está falando isso, ele faz um discurso bem duro ali. E ele diz em determinado momento, se vocês não comerem desse pão, se vocês não tomarem do meu sangue, vocês não têm nada comigo. Os judeus ali estavam questionando ele, mas foi Moisés quem nos deu o pão do céu. Se referindo ao maná que eles tinham recebido quando eles estavam no deserto, na saída do Egito. E Jesus disse, sim, aquele maná foi dado pelo meu Pai, mas o verdadeiro pão do céu é esse que vocês estão vendo. Sou eu. E os judeus eles entram numa crise ali. Porque eles entendem no literal Jesus dizendo para eles, se vocês têm que comer da minha carne, ele diz isso. Vocês têm que tomar do meu sangue. E aí eles ficam apavorados e eles ficam enlouquecidos. Eles dizem, olha, como pode? Esse homem vai querer dar agora a carne dele para a gente comer? E aí quando ele fala do sangue, piora a situação, porque eles tinham na lei, lá em Levítico estava muito claro, dizia que eles não deveriam
se alimentar do sangue, tomar o sangue, porque era no sangue que existia a vida. Então eles eram proibidos, os judeus eram proibidos de fazer, ou comer, ou usar o sangue do animal. E agora tem um homem que se diz o profeta e mais o Messias enviado por Deus dizendo: vocês têm que beber do meu sangue. Naquela ocasião Jesus não estava se referindo à ceia, porque ele depois de um ano, mais ou menos, é que ele volta e fala da ceia e volta no assunto do corpo e do sangue. E aí sim, quando ele institui a ceia, ele usa essa mesma analogia, essas mesmas palavras, esses mesmos símbolos, e ele diz: olha, eu estou dando aqui para vocês o meu corpo, estou dando aqui para vocês esse pão, que é o meu corpo. Logo em seguida ele entregaria o corpo dele. E ele também disse: eu estou entregando aqui para vocês o sangue, esse cálice, é o meu sangue, que vai ser usado para firmar uma nova aliança, da qual vocês vão ser convidados, estão sendo convidados para fazer parte. Naquela ocasião em que Jesus falava com os judeus, em João 6, ele deixa muito claro: vocês precisam crer em mim. Isso dá vida eterna. Vocês crendo em mim, vocês terão as necessidades de vocês saciadas. Vocês crendo em mim, que sou o Messias, o Filho enviado, é que vocês vão ter as necessidades da sua alma supridas. Jesus estava declarando, ele estava deixando claro que não tinha a ver com comer a carne dele ou beber o sangue dele, mas tinha a ver com crer nele. Tinha a ver com olhar para a testemunha fiel e crer que era a testemunha fiel. Tinha a ver com olhar para o Messias tão esperado e crer que aquele homem que estava ali, que o biotipo não descrevia o Messias enviado, porque eles esperavam um grande rei forte, destemido, junto com mais um exército glorioso, para trazer a libertação para eles da opressão que eles vinham a sofrendo durante milênios. Eles tinham pequenos períodos de sossego, daqui a pouco vinha um outro império e abocanhava eles, e naquela ocasião eram os romanos que estavam oprimindo eles. E os judeus, eles esperavam o Messias para livrar eles, de uma maneira política e militar, daquele sofrimento imposto pelo Império Romano. E um dia o Messias virá e vai fazer isso. Vai livrar Israel de todo o tipo de opressão que eles ainda vivem até hoje. Um dia isso vai acontecer. Mas naquela ocasião o Messias estava ali e tinha vindo como homem, não para tratar com esse aspecto, mas ele veio para tratar com outro aspecto que dizia respeito ao pecado. E aquele Messias revelado, Jesus Cristo revelado que estava ali, ele estava tratando com o pecado. Ele estava dizendo: se vocês se alimentarem de mim, se vocês beberem do meu sangue, vocês terão os pecados de vocês perdoados. Vocês terão vida eterna. Eu sou a testemunha fiel. Eu estou declarando e eu comprovo isso, porque eu sou ele. Quando o sumo sacerdote pergunta: é tu o Messias? Sou eu. Sou eu. E ainda assim, aquele homem estava, e os demais estavam com os olhos fechados e não conseguiam perceber que, de fato, Jesus era o Messias esperado. Então hoje, irmãos, nós temos a oportunidade de tomar a ceia juntos, lembrar do corpo de Cristo, lembrar do sangue de Cristo, lembrar da nova aliança que foi feita, na qual nós estamos incluídos, lembrar que Ele fez tudo isso porque nos amou, Ele fez tudo isso por obediência ao Pai, e lembrar que tudo isso é verdade. É verdade. Semana passada eu fiz uma afirmação de que nós, como cristãos, somos o único povo que adora um Deus que ressuscitou dos mortos. E nós somos o único povo que adora o Deus que vive. E nós somos o único povo que adora o Deus que só fala a verdade. Porque nós somos o único povo que adora o Deus que é a verdade. Ele é a verdade. Então, com isso em mente, irmãos, nós estamos só começando, tá? Essa nossa jornada de conhecer os atributos gloriosos de Jesus, de conhecer as características dele, de buscar nelas algo que venha
suprir uma necessidade que temos. E estamos só iniciando. É só... nem poeira. Nem poeira. E quando a gente terminar de ver tudo isso, nós vamos nos dar conta que ainda é só poeira. Nós vamos ter sido muito edificados. Vamos ter crescido muito no conhecimento de Jesus. Vamos ter tido muitas experiências com Ele. E ainda é só poeira. Porque Ele é imenso. Não há outro como Ele. Nenhum outro como Ele. E é com isso em mente que eu queria hoje ter esse tempo de nós podermos tomar a ceia juntos. Crendo na testemunha fiel. Amém? Podemos fazer isso? Quem quiser tomar a ceia pode ficar de pé. Os irmãos vão começar a distribuir. Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.